Fala, meus queridos, tranquilos? Aqui quem fala é o Doi, pessoal. Finalmente o vídeo aí das curiosidades sobre o Andrew Lincoln. Eu acho bastante interessante vocês assistirem esse vídeo até o final, porque pode ser que algumas coisas vocês já saibam, pode ser que algumas coisas vocês ainda não saibam e gostariam de saber e vão ficar sabendo. Então, assiste até o final, não custa nada, vai dar o quê? Poucos minutos aí de vídeo, beleza? Não se esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo, falar pra gente o que você já sabia, o que você não sabia. E se esse vídeo foi legal pra você ou não, você deveria fazer mais vídeos desse tipo. E se realmente vocês desejam que seja a Melissa McBride a próxima, né, a Carol, beleza, pessoal? Então, bora pro vídeo. Bom, primeiro é que ele nasceu em 14 de setembro de 1973 na cidade de Londres, na Inglaterra, e hoje ele tem 43 anos de idade. E uma coisa muito estranha é que Andrew Lincoln não se chama Lincoln e nem se chama Andrew, é James Clutterbuck. Mentira, é James não, é porque todo inglês se chama James, mas enfim. Seu nome verdadeiro é Andrew Clutterbuck. Enfim, é um nome bem inglês, é uma coisa bem inglesa mesmo, mas ele na faculdade resolveu aderir a Lincoln por ser meio que um codinome que seria bastante diferente. Andrew Lincoln, ninguém nunca teve esse codinome. O codinome, né? E o Lincoln eu acho que seria bem específico, né? Talvez se referindo ao Abraham Lincoln e tal. Achei que ficou bem legal, na verdade, melhor do que o Clutterbuck, e eu não sabia desse fato até pesquisar sobre o vídeo. Só em The Walking Dead, Andrew Lincoln já recebeu 2 títulos de nome, né, de renome, 2 grandes prêmios da TV, né? O que é muito massa, em uma série que está durando aí 6 anos só, ele já recebeu 2 títulos, né? O que é muito interessante para sua carreira. Robert Kirkman afirma firmemente que Andrew Lincoln foi a melhor escolha para Rick Grimes na série. Não poderia ter ninguém melhor do que ele para fazer o nosso amado protagonista. Então, é bastante amor envolvido, né? Outro fato muito interessante é que Andrew Lincoln, além de ser um ator e tal, ele já foi narrador, cara. Aliás, ele até hoje narra alguns comerciais, mas ultimamente não tem narrado. Mas é uma coisa que de vez em quando ele ainda faz como hobby também, como um próprio meio de ganhar um dinheirinho extra, né? Então ele é narrador, cara, ele empresta a sua voz. Lincoln atua há muito tempo, mas apenas em 2003, no Love Actually, um filme que ele participou, que ele foi conhecido no mundo todo. Antes disso ele era conhecido apenas lá no seu país, na região do Reino Unido, na Inglaterra e tal, só naqueles meios que ele era conhecido, e a partir de 2003 ele ficou conhecido no mundo inteiro. Então é bastante recente, né? O Andrew Lincoln, apesar de ter 43 anos, ele foi conhecido apenas com 30, né? Apenas com 30 anos ele surgiu aí mundialmente, né? Bastante legal também ver que em pouco tempo ele chegou ao auge, né? Porque o The Walking Dead, ela é, querendo ou não, é a série mais assistida, então, nos Estados Unidos, né? Já manteve esse posto agora em 2016. Então ele alcançou, de certa forma, o auge da TV, né? Em pouco tempo, cara. O Lincoln e o John, cara, são amigos grandes amigos de vida real mesmo. O Shane Walsh e o Rick Grimes são amigos na vida real e eles participam de festas juntos, vão a eventos juntos, conversam, tomam café juntos. Assim como o nosso querido Daryl Dixon, Norman Reedus, é muito amigo mesmo do Rick Grimes, o nosso querido amigo Andrew Lincoln, cara. É bem legal ver que o pessoal do The Walking Dead tem bastante relação fora da série, né? A gente não vê muita intriga, a gente nunca viu intriga, na verdade, entre os atores e tal. É sempre uma grande união, é por isso que a série é tão boa, as pessoas lá se dão bem, e isso ajuda muito para as pessoas, para o pessoal que atua lá, poder atuar melhor, né? Se sentir bem enquanto está gravando nas gravações, atuando e tal, que é muito legal, né, cara? A gente vê de vez em quando as pessoas do lado de fora da série alfinetando o pessoal de dentro, por exemplo, fizeram com a Tara, que eu achei uma pouca vergonha gigantesca. Se você que está assistindo fez alguma crítica ao peso da Tara, pelo amor de Deus, cara, não faz isso mais não, porque é uma coisa horrível. Nem as pessoas que estão lá dentro, cara, os diretores não reclamam com ela, não falam nada disso. Ela é uma pessoa que ela é mãe, cara, tá alimentando, ela tá no momento da vida dela que é novo, mano. Então, pelo amor de Deus, deixa o saco da mulher, ela faz o trabalho dela bem feito. Se o episódio ficou ruim, o problema não é dela, ela tá só seguindo o roteiro, tá ligado? Ela é só uma marionete, ela segue o roteiro. Quem tá errado lá são os diretores, se você não gostou. Então, por favor, pare de xingar as pessoas, fazer bullying, essas coisas na web, porque é uma coisa muito feia. Por trás da pessoa, eu sei que você não é essa pessoa, então repensa, cara. Se fosse a tua irmã, tua mãe, tua filha lá, você não ia gostar disso. Então, fugir do assunto, mas por favor, deixem a Tara em paz, cara. O Andrew Lincoln disse que a pior cena que ele já gravou, a cena mais grotesca, a cena que fez ele perder o sono, foi na Season 3, o episódio 1, né, a Season Premiere 3, quando ele teve que cortar a perna do Herschel, né? Cara, aquilo pra ele disse que foi a pior cena de The Walking Dead, a cena que ele acha mais macabra, porque ele tava com o machado na mão cortando a perna de uma pessoa do próprio grupo, cara. Ele disse que ficou horas sem dormir pensando naquilo,
no que ele tinha feito no The Walking Dead e tal, depois que ele viu o episódio e tal, ficou muito cismado. E realmente foi uma cena muito pesada, né, cara? Pra quem viu e lembra, maluco, foi de doer o coração ver aquilo lá, né, cara? Outro fato muito massa é que ele é um ótimo cozinheiro, o nosso querido Andrew Lincoln é muito bom de cozinha, e o Glenn afirmou, né, o Steven Yeun afirmou que ele é fã do espaguete que o nosso amigo Andrew Lincoln faz. Desculpa pelo nosso amigo, o tempo todo falou isso, é uma mania minha mesmo, pessoal, beleza? A primeira aparição de Andrew Lincoln na TV foi em 94, em uma série americana, e apenas um episódio, cara. Ele se casou em 10 de junho de 2006 com Gail Anderson, filha de um roqueiro, cara. Hoje eles têm 2 filhos, Matilda e Arthur Clutterbuck, e eles são uma família bem feliz, é o que mostra as fotos pra nós, aí completando mais de 10 anos já de casados. Na faculdade ele jogava rugby, mas ele resolveu não jogar rugby mais quando ele foi proposto ser ator. A princípio ele não queria, mas depois ele repensou porque ele achou que seria mais fácil pegar meninas se ele fosse um ator, cara. Nossa, todo mundo tá atrás disso, né? Olha uma curiosidade muito interessante, desde 1994, desde a sua primeira aparição até o ano atual, ele não ficou nenhuma vez sem aparecer na TV, em alguma série ou alguma coisa. Com exceção do ano de 98, onde ele estava no cinema. Então, em todos os anos de sua vida, desde que ele começou na sua carreira artística como ator, ele teve trabalho para fazer. Ele afirma que ele não tem treinador de academia, ele não malha, ele apenas emagrece com as filmagens de The Walking Dead, que são muito puxadas. Ele disse que teve dias que ele ficou 18 horas seguidas gravando, e é uma coisa muito pesada mesmo. Então, ele saiu de casa às 6 horas da manhã e chegou em casa depois da meia-noite. Então, pensa bem, é bem tenso mesmo, apesar de... Porque, afinal de contas, tem gravações durante o dia e durante a noite, tem episódios durante o dia e durante a noite, durante a madrugada, então eles têm que estar lá, porque é feito em cenário real, né? Então tem que aproveitar a noite lá da Geórgia. Outro fato interessante é que ele achou que a cena mais triste que ele já gravou foi a cena em que ele cortou a sua barba. Ele ficou muito incomodado em ter que cortar aquela barba gigantesca, que era real, né? Barba real dele, cortar aquilo tudo lá em Alexandria, né? Naquela temporada, na frente do espelho, na frente das câmeras e de verdade. E pra ele foi uma coisa muito perturbadora. Eu também ficaria muito perturbado se tivesse fazer aquilo com uma barba daquele tamanho, cara. Muito triste. O Lincoln se diz ser fascinado pelo fato de ninguém nunca explicar o que começou o apocalipse zumbi de The Walking Dead, cara. Ninguém nunca explica e ele diz ser fascinado por isso. Outro fato é que ele só conheceu as HQs quando ele foi começar a interpretar o Rick Grimes, e ele parou de ler as HQs justamente pelo fato de que ele não queria confundir as coisas, já que muita coisa é alternada entre as HQs e a série. Ele não queria se passar pelo Rick da série, da HQ, aliás, na série, então ele tinha que seguir o roteiro que lhe era passado e não as HQs, por isso ele deixou de ler, mas ele tem um box completo que foi ganhado, na verdade, bem massa, ele tinha que trabalhar lá, cara. Ao contrário do que boatos dizem, ele nunca pediu para sair de The Walking Dead. Pra quem não sabe, ele mora na Inglaterra, até hoje a sua família é de lá, é todinha, então ele mora lá. Quando as gravações começam, ele viaja para Geórgia e se estabelece lá durante os meses de gravação. Mas ele nunca pediu para sair da série. Ele diz que é muito complicado realmente sair de sua casa, né, de deixar a maioria da sua família, só com seus filhos e sua esposa, para Geórgia, mas ele nunca pensou em deixar The Walking Dead por causa disso. Isso é só um boato que saiu na internet aí no ano passado e que é totalmente falso. Muito interessante também é que o Rick Grimes, ele existe e ele foi incorporado pelo Andrew Lincoln de uma tal forma que todo mundo vê o Andrew Lincoln como se fosse o Rick Grimes. É como se fosse, por exemplo, o Jules do Todo Mundo Odeia o Chris, o próprio Chris, o Greg. A gente não consegue ver essas pessoas em outro filme e não pensar no ator principal deles. Na verdade, que a gente incorporou como sendo o principal. No caso, o Julius é o Julius sempre, né, cara? O Terry sempre vai ser o Julius. E o Rick Grimes sempre vai ser o Andrew Lincoln. Então, o próprio Robert Kirkman disse que não consegue ver o Andrew Lincoln sem chinelo, cara. Isso eu fiquei sabendo no canal do Walker Center, muito massa o canal, visitem, tá aqui na descrição, um canal muito bom mesmo de The Walking Dead, muito massa, enfim. E ele não consegue ver o Rick de chinelo, ele vê o Rick de chinelo e ele fala, pô, quer dizer, vê o Andrew de chinelo, olha só, e fala, pô, o Rick não faria isso, cara, você tá me decepcionando, você já pensou o Rick Grimes no Apocalipse Zumbi de chinelo? Isso não ia acontecer nunca, você tá me decepcionando. Então é muito massa, todo mundo meio que pegou que realmente o Andrew Lincoln é o Rick Grimes, cara, e ninguém consegue deixar isso de lado de forma alguma. E o último fato bastante interessante sobre o Andrew Lincoln é que ele é uma pessoa que gosta de coisas diferentes. E ele disse, já afirmou que depois de The Walking Dead ele pretende fazer um papel muito distinto, uma coisa muito longe de ser o Rick Grimes, talvez uma comédia, alguma coisa desse tipo. Ele disse que ele não quer permanecer sendo uma pessoa igual sempre, não quer ser sempre o mesmo tipo de ator. Ele sempre gosta de coisas novas, de desafios, e isso é muito massa, isso proporciona
uma grandiosidade muito alta para o ator que faz uma coisa dessa, né? Que consegue interpretar vários papéis, que consegue entrar dentro do papel, se transformar naquela pessoa que ia passando para ele no roteiro, cara. Isso é muito bom. E o Andrew Lincoln, graças a Deus, tem essa funcionalidade a mais, né? Como se fosse um Android com um leitor biométrico, por exemplo, né? Muito massa. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, vão deixando seu like aqui se vocês curtiram. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar fazendo esse vídeo aqui e que eu pretendo soltar pelo menos por semana um vídeo sobre curiosidades de atores. Estou me acompanhando bastante agora no canal. Ontem já saiu um vídeo sobre se o James tivesse vivo, que foi uma teoria dos inscritos. Já recebi e-mails de vocês também sobre teoria dos inscritos. Vai ter semana que vem também e vai ser sempre assim, beleza? Deixe seu hashtag aqui embaixo. Você prefere hashtag Chandler ou hashtag Melissa? Hashtag Carl Grimes ou hashtag Carol, beleza? Um desses dois vai ser o próximo alvo desse tipo de vídeo aqui no canal. Se você tiver essa sugestão, deixa aqui embaixo na hashtag, beleza? Um abraço, eu por aqui, valeu, fui!